Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando aqui com mais um papo de off-season. E hoje o convidado já é um velho conhecido da casa, é o Patrick Dutton. O cara é fundador, treinador lá da Real Football Academy, né? Que é uma academia de futebol americano que tem no Rio de Janeiro. Treinador, coordenador ofensivo da seleção sub-20, seleção brasileira de futebol americano. O papo tá especial demais, tá muito legal. Esteve recentemente com o Julian Edelman, contou toda a história que foi com o Edelman, a gente explicou, falou sobre oportunidade de futebol americano. O papo tá bem especial, você tá vendo, né? Tem que estar com mais de meia hora aqui de conversa, vale a pena você conferir. Já deixa aquela curtida, já deixa o seu comentário, se inscreve no canal, compartilha o que passa. Se você puder colaborar um pouco mais, faça parte do nosso Clube Amigo Ligado, você apoia, ajuda muito aqui o Toque Passa. Se você puder contribuir com... É baratinho o valor ali, o primeiro patamar já tem acesso ao grupo no Telegram, que a gente fica batendo um papo o tempo inteiro lá, já concorre a prêmios. Tem um segundo patamar que tem uma conversa que a cada 2 semanas durante a off-season, vai ser semanal o papo durante a temporada regular, e aí você ajuda um pouco mais, todo mundo já concorre a prêmios. Com 200 integrantes, com 200 assinantes, eu vou sortear mais uma jersey, uma camisa oficial de um time da NFL, né? Uma modelo Nike Game, uma réplica da Edu, que é a bola da Wilson mesmo, igual a que jogam na NFL, e 3 camisas da Fanatic Sport Nation Fanática, nossa parceiraça. Aqui embaixo tem link e tem cupom de descontos. E vamos nessa que esse papo tá especialíssimo. Roda a vinheta. Pois muito bem, está aqui Patrick Dutton. Não sei nem como anunciar o Patrick, vou anunciar como meu amigo, já falei aqui algumas das credenciais dele. O cara é treinador na seleção sub-20, o cara é treinador e fundador da Real Football Academy. O cara tem muitas coisas, eu vou chamar de amigo, porque já dividimos aí 2 experiências, acho que são pra vida. Quando você curte 2 Super Bowls junto com a pessoa, aí acho que já dá pra chamar de amigo sem problema nenhum. É isso, Patrick? Muito obrigado por tê-lo novamente aqui no Toque Passa. Fala, Rafa, cara, prazerzão estar aqui com você. E de fato, né, não só dividir a experiência do Super Bowl, mas até dividir a casa juntos. Sabe que depois que divide a casa não tem jeito, aí é pra vida. E, cara, foi como você disse, né, a experiência do Super Bowl é algo que a gente nunca vai esquecer. Podem vir 1, 2, 3, não interessa, cara, vai ficar pro resto da vida. O Patrick já falou com a gente já direto do Arizona, aqui no Toque Passa, já conversou com a gente também direto de Las Vegas, né, os 2 Super Bowls, mas agora fazendo esse bate-papo, esse papo de off-season aqui, e eu quis convidar o Patrick, e nesse momento, principalmente porque eu fiquei muito com raiva dele ultimamente, eu até coloquei essa camisa aqui, ó, porque eu tô com raiva dele aqui, porque uma inveja... É inveja, essa história de inveja boa, inveja ruim, inveja, não, eu queria estar lá contigo, porque se encontrou com o Julian Edelman no Rio de Janeiro, e pô, vou dizer pra você que dá uma balançada aqui, falei, rapaz, queria estar no Rio por esse motivo, viu? Cara, e é uma história muito inusitada esse encontro com o Edelman, que vou tentar dar uma resumida pra galera entender como foi. Um atleta nosso da RFA que a gente enviou para jogar college football nos Estados Unidos estava vindo para as férias aqui no Brasil e ele veio no mesmo voo que o Edelman e o Amendola. E ele não é bobo nem nada, estava naquele momento ali de pegar a mala, já esbarrou neles e falou, não, eu sou dos Estados Unidos também, se vocês precisarem de qualquer coisa e tal, pode me chamar. E aí o Amendola deu o telefone para ele e falou, anota seu telefone aí, que se a gente precisar de alguma coisa a gente entra em contato. Ele foi mais esperto ainda, ele não só anotou o telefone, como mandou um olá para o celular dele, para ele ter também o contato dos caras, né? Então, a gente entrou em contato com eles, se apresentou e ofereceu para gravar uma entrevista, gravar uns conteúdos, tanto para a NFL Brasil quanto para o Patriots Brasil. E eles agendaram com a gente, os 2, só que eles... por algum motivo, esqueceram que simplesmente no dia que eles agendaram com a gente era o aniversário do Edelman. Ah, só isso? Só isso. E aí, eles agendaram a entrevista para 2 horas da tarde, 1h15 a gente estava a caminho, eu mandei mensagem pro Amendola e falei assim, ó, tá tudo certo, né? A gente tá indo. A gente esqueceu que era aniversário do Edelman. Eu falei, pô, cara, esqueceu? Não é possível. Entrar no Google, né? Entrar no Google, aí dá pra saber. Aí, cara, daí para as próximas etapas da gente tentar encontrar com eles, deu tudo errado. Os horários não batiam, eles não conseguiam. Aí, em determinado momento, eles pararam de responder, porque deviam estar curtindo a beça, o aniversário do Edelman. Eu sei que a gente tinha uma chance, a gente apareceu lá no hotel deles para tentar encontrar com eles. E no momento que a gente estava no hotel,
cara, o Amendola passou saindo, entrou no Uber. Aí eu falei, cara, já era, agora não vai ter jeito. Vamos deixar as lembranças ali no lobby para eles e vida que segue, não deu, tá tudo bem. E aí, na minha cabeça aqui, eu senti um... Falei, cara, eu vou passar lá no terraço, que eles estão todo dia lá em cima, tomando aquela água com gás, vendo a vista. Vai que... Né, cara, invadiu o Fazano, subi sem nem poder. Quando eu chego lá em cima, tá o Edelman tomando a aguinha dele, sentado, vendo a vista. Eu falei, é agora. Cara, nem olhei para trás, só fui. Cheguei lá, falei, pô, Edelman, tava falando com o Amendola e tal, pra gente fazer entrevista. Aí ele foi super solícito, pediu desculpa, dizendo que tinha esquecido também que tinham marcado pro dia do aniversário dele. E aí, quando ele vira para mim e fala assim, é por vídeo ou por áudio? Aí eu falei, cara, por vídeo. Aí ele, então calma aí que eu preciso ir arrumar meu cabelo. Aí foi no banheiro, arrumou o cabelo e tal, não sei o que. Cara, a gente ficou 2 horas conversando com ele, trocando ideia, foi muito legal. Aliás, esse material aí você pode conferir nas redes do Patrick, você colocando aqui embaixo sempre as redes do Patrick, tá bem legal mesmo. Ele parece ser um cara bem simpático ali, e eu confesso a você que eu fiquei, porque o Julian Edelman é um cara que eu sempre fui fã bastante dele, tanto é que depois do Super Bowl 51, eu queria já a camisa dele e aquela recepção que ele faz é impressionante, é espetacular, então não tinha como. Aí eu vi, ele estava no Rio, eu falei, putz, que vontade de estar no Rio. A gente conversou teve a oportunidade de trombar com ele lá em Las Vegas, eu tirei a foto com ele e ele foi simpático comigo, né? Porque o assessor de imprensa não queria deixar ele tirar a foto e ele na hora ali, ele e o Gronk estavam muito sossegados, então deu pra perceber que o pessoal é de boa. Tem uns caras chatos, né? A gente sabe, a gente já trombou com alguns nas salas de imprensa aí de Super Bowl, mas esses aí parecem ser bem gente boa mesmo. Eu gostei bastante do conteúdo, viu, Patrick? A verdade é que o que a gente percebeu ao longo desses últimos anos aí, de fato, encontrando com esses caras, é que os ex-jogadores são um pouco mais simpáticos, né? Já passou aquela coisa, daquela fama absurda de ainda estar... Então, eles atendem um pouco mais, não tem aquele agente chato, né? A não ser que seja um cara muito, né? Tipo o Joe Montana da vida, um cara desse, né? Mas, assim, normalmente ex-jogadores são mais solícitos, mas... O Julian não foi só solícito, ele foi um cara que, nota 10, conversou sobre tudo, não evitou falar sobre assuntos teoricamente, né, que poderiam trazer alguma viralizar na internet. Não, ele falou e, enfim, e foi muito legal, foi de fato assim, uma experiência muito maneira, é um cara super gente boa. E acho que não foi porque foi comigo, que estava representando a NFL, acho que seria com qualquer pessoa. Eu vi ele parando para tirar foto com alguns fãs, lá dentro do hotel mesmo, e muito simpático, perguntava o nome, perguntava qual a lembrança que a pessoa tinha dele. Então, assim, coisas de um cara que parece ser, de fato, gente boa. Foi muito legal mesmo. Agora, falando de outros assuntos, eu queria começar a puxar contigo, Patrick, porque é o seguinte, você faz um trabalho muito legal, eu acompanho também lá os vídeos, e quem não acompanha nas redes sociais, no Instagram, lá eu vejo direto os treinamentos que você faz, né, a Real Football Academy, eu acho sensacional. Se eu fosse moleque, tivesse oportunidade, fosse garoto, tivesse oportunidade de ter vislumbrar alguma coisa do gênero, eu queria fazer. Como é que surgiu essa ideia de trazer uma especialização, uma coisa diferente, e até dar uma oportunidade maior dos brasileiros que sonham em estudar nos Estados Unidos? Eu acho que é a porta de entrada, o cara vai para estudar para lá e virar jogador é uma outra coisa ainda, mas como é que surgiu essa ideia de formar a academia? Cara, então, eu comecei a jogar futebol americano tarde, né? Pratiquei muitos esportes durante minha vida, e tenho um background forte do basquete. A NBA foi a minha primeira paixão, e em determinado momento trombei com o futebol americano quando eu tinha 22 anos, e no meu primeiro time a primeira opção que me colocaram foi como kicker e como wide receiver. Eu jogava em 2 posições e a gente tinha um técnico americano na época, né? E aí ele virou para mim e falou assim, cara, você tem muita qualidade para jogar numa universidade nos Estados Unidos como kicker. Os americanos, eles não sabem chutar a bola direito, eles precisam, isso a gente está falando de quase 13 anos atrás, né? Então, aí eu falei, cara, que legal, vamos fazer acontecer e tal. E ele falou, cara, eu vou fazer com uns contatos e tudo mais. Aí, na época, ele me botou em contato com a faculdade de Texas, né? Divisão 1 e tal, os caras gostaram dos meus vídeos e tudo mais. E aí eu fiquei super animado, eu falei, cara, meu primeiro ano, que loucura é essa que tá acontecendo?
E aí eles pediram várias informações sobre a minha vida e tal, não sei o quê. E aí, quando eles descobriram que eu já era formado no Brasil, pela NCAA eu não tinha direito a ter uma scholarship, a ter uma bolsa de universidade. E aí, com isso, eu teria que, se eu quisesse de fato ir, eu teria que pagar para estar na faculdade. E a gente sabe que essas faculdades de divisão 1 são 40, 50, 60 mil dólares o ano, as mais baratas. Né? Então, impossível. E aí, naquele momento, na minha cabeça, eu falei, cara, eu quero poder proporcionar isso para outras pessoas. Eu não tive a chance, tá tudo bem, mas dá para fazer diferente, dá para cuidar da próxima geração, dá para pensar num projeto. E a partir dali eu sentei com o Ramon Martiri, que na época era o quarterback da seleção brasileira, e falei, cara, já pensou em, de repente, bolar uma ideia dessa e tal? Ele falou, cara, já pensei algumas vezes, mas, pô, não tem lugar, não sei o quê. Cara, no dia seguinte eu apareci para ele com um lugar, com um dia marcado, e falei, vamos fazer um camp. E se esse camp der certo, a gente começa uma escolinha e a gente vai vendo o que dá. Cara, deu 35 pessoas no camp. Tem um vídeo muito legal do Zona FA, do Rafão, que ele foi lá, isso há 10 anos atrás. Cara, o Rafão, outra pessoa, eu era outra pessoa, muito diferente, mas está lá documentado o primeiro dia da RFA, os meninos que foram participar. A gente tem meninos que entraram há 10 anos atrás e ainda estão hoje em dia no projeto. Então, foi mais ou menos assim que surgiu essa ideia de tentar proporcionar para essa garotada mais nova oportunidades que eu não tive. Eu acho legal até porque, assim, eu sempre fiquei pensando, eu lembro que eu trombei, você falou há 10 anos eu fui no Super Bowl lá em Nova York, eu trombei com o Breno Giacomini, né, e aí o Breno tava falando assim, não, legal, tem kicker no Brasil, mas fala pra mãe deixar ir na academia, crescer, ficar grande como eu, ficar grande como o Breno é meio complicado ali, porque, né, o cara era muito grande de fato, e ele fez essa brincadeira, falando até da qualidade que o brasileiro tinha para ser um skill player, né? Não só de ser um kicker, mas nós temos velocidade, nós temos jogadores que têm muita habilidade, não só com os pés, mas com as mãos também. Então, tá, é lento, é claro, o processo, mas existe a qualidade, acho que tá no sangue do brasileiro a questão do esporte, né? Já está jogando futebol e já tem a velocidade, já sabe como fazer uma finta, já tem bastante... Não parte do zero, né? Não é cintura dura, não é isso, Patrick? E assim, quem lembra do Breno já está mostrando que é old school na parada. Ele tem 10 anos aquele título do Seahawks. Mas, cara, de fato, a gente tem um projeto social hoje em dia na Rocinha, né, que é a maior favela da América Latina, e todo dia que aparece um menino novo, a gente consegue notar a qualidade, a consciência corporal. A verdade, Rafa, é que você vai concordar comigo, que a gente já teve essa conversa, essa nova geração de hoje em dia é uma geração que não está acostumada a jogar bola na rua, não está acostumada a soltar pipa, não está acostumada a fazer as atividades por vários motivos diferentes, né? Por conta do videogame celular, por conta da falta de segurança de hoje em dia, né? Dos pais não confiarem tanto em deixar as crianças soltas pelo condomínio, pela rua e essas coisas. Mas a verdade é que as crianças que crescem praticando atividade, elas têm uma consciência corporal, né? Elas têm um controle, sabem como se movimentar. E foi como você disse, a gente tem mais de 200 milhões de habitantes aqui no Brasil, né? Tem espaço para todos os esportes. Só que a gente precisa desenvolver, a gente precisa dar um mínimo de infraestrutura. E nós, como brasileiros, a gente não valoriza quem chega lá, né? A gente vê... Se a gente olhar para trás, há 20 anos atrás, estava mostrando para mim essa lembrança esses dias do Guga em Roland Garros. E a gente não valoriza o que ele fez. O que ele fez, cara, sem ter nenhuma estrutura, né? Um jogo dele ganhando do Federer, cara, dando uma lavada no Federer. O Federer novinho, ele já todo quebrado do quadril. Então, assim, a gente precisa valorizar mais os caras que chegam lá. E trazer, tentar deixar um legado para o país, né? O Guga tenta até hoje, né, trabalhar o tênis, fazer com que a criançada jogue tênis, e eu acho que muitos dos tenistas de hoje em dia vieram por causa dele. Então, quem sabe daqui para frente a gente não vai ter atletas na NFL vindo do Caio Santos, atletas da NFL vindo do próprio Duzão, que, querendo ou não, independente de qualquer coisa fora do campo, um excelente jogador, um cara que conseguiu chegar na NFL numa posição que muitos achavam impossível,
né? O Davi Belfort agora, né? Filho do Vitor Belfort como quarterback. O legado que ele pode deixar, né, para a próxima geração de brasileiros é uma oportunidade incrível que a gente tem de tentar desenvolver o esporte. E por que não ter mais e mais e mais atletas na NFL, que você falou, cara, o brasileiro tem a qualidade técnica, o brasileiro tem a criatividade, a gente gosta do negócio, tem que dar o mínimo. Eu sempre falei que brasileiro gosta muito de esporte coletivo, né? Se juntar um grupinho ali, colocar uma bola ali, o pessoal vai curtir. Eu lembro uma vez que eu fui no Vila Lobos e eu tava brincando, eu levei uma bola de futebol americano, tinha alguns colegas, ninguém jogava, mas eu quis mostrar para eles como era o jogo. E aí 3 garotos que eram de comunidades ali perto, estavam passando, e viram e quiseram ver como que jogava e falaram. No final da brincadeira toda, eu até falei, ó, leva a bola, né? Dei a bola de presente para eles, falei, ó, leva lá. Divirtam-se aí, fiquei pensando, pô, seria legal se essa bola aqui ajudasse a criar alguma outra história, né? Comigo ela tá lá, eu jogo raramente, né? Não vai ser aquela... As crianças vão aproveitar muito mais. E eu fico pensando, você falou o exemplo do Guga. O Guga ganhou em Roland Garros em 97, eu tinha 13 anos na época, eu falei, cara, tênis é um esporte muito legal, eu nunca tinha tido contato com tênis, né? Eu falei, pô, tênis é um esporte, eu quero jogar tênis. Onde que eu jogo tênis? Eu morava em São Sebastião, não tinha uma escolinha, uma quadra, custava uma fortuna para fazer, e era todo aquele processo que aí falta aquele apoio, a oportunidade para tirar dessa quantidade de gente praticando o esporte, você tira a qualidade. Não é o caso, o tênis ainda segue sendo uma coisa muito de elite, tem alguns programas sociais bastante legais. Em São Sebastião eu participei de um de vela, né, tem a oportunidade de velejar e tira gente boa da vela por ali também, mas a gente sabe que ainda é muito raro e eu espero que a academia ajude. Pô, fiquei sabendo, eu não conhecia o projeto lá na Rocinha, achei bem legal mesmo. E tem essa questão também, né, Patrick? Com a NFL vindo agora para jogar aqui, a NFL nos últimos anos passou a olhar muito mais. Pô, ano passado vocês receberam o Justin Jefferson lá, então, tipo, tudo isso passa a dar um olhar diferente para quem quer começar a praticar o esporte, né? Não, e foi engraçado, a gente estava nesse último Super Bowl agora em Vegas, né? A gente, de novo, naquele espaço da mídia, a gente acaba trombando muita gente, né? E aí, eu sempre tenho um dia que eu procuro ir com a camisa do Brasil para, né, mostrar a nossa força e conversar e falar sobre o Brasil. Cara, a gente tem que ter orgulho de falar do nosso país. Ainda mais agora, né? Exato. Independente de tudo que acontece aqui, cara, se a gente não falar com brilho nos olhos Sim. do nosso país, cara, é aí que vai lá para baixo mesmo. E aí a gente trombou com um cara, que o nome dele é Mel Owens. Ele jogou por 12 anos no Rams, ainda era St. Louis. E aí ele virou para mim e falou assim, Patrick, eu comecei o futebol americano no Brasil. Aí eu falei, cara, esse cara tá maluco, o que esse cara tá falando, cara? Ele me mostrou uma foto dele na praia de Botafogo, há 20 e tantos anos atrás, ele ensinando flag para as crianças na praia de Botafogo. Aí eu falei, beleza, tudo bem, ele fez uma brincadeira lá, não sei o quê. Ele tem um amigo meu que já joga futebol americano por aí, 20 anos, ele é velho hoje em dia, ainda joga, não vou falar nomes para não prejudicar a imagem dele. Mas aí eu postei alguma coisa esses dias aí, falando do Mel Owens, e ele comentou, olha essa foto aqui. Já era a foto dele com o Mel Owens na praia, aprendendo a jogar futebol americano. E aí ele virou para mim e falou, cara, esse cara começou o futebol americano aqui no Rio de Janeiro. Eu falei, que loucura, o cara tava falando a verdade. A gente até fez uma entrevista lá com ele, documentou por vídeo. Mas, cara, são as coisas que a gente nunca imagina que vai ouvir, encontrar. E aí esse cara deixou o legado dele, né? Talvez se não fosse ele, poderia ter vindo até outro, mas depois, né? Então ele começou. Quem sabe a gente, na Rocinha ou em qualquer lugar do Brasil, a gente não consegue também deixar o nosso legado e render frutos aí que possam representar nosso país. Ainda mais porque a NFL está cada vez mais olhando para o resto do mundo aqui, dando mais oportunidade. Você vê ali quantos atletas da Nigéria estão indo. Olhando para tudo que tem lugar, cara. Sabe, tipo, tem da Alemanha, tem da Europa como um todo, da Austrália, pessoal saindo de esporte, migrando do rugby indo para o futebol americano. O futebol americano crescendo bastante. Eu acho que o flag também vai ajudar bastante. Essa história da Olimpíada pode ajudar bastante, né, Patrick? Você gosta da história do flag, né? Na verdade, hoje em dia, eu sou representante da NFL Flag aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente entra em todas as escolas e oferece o programa da NFL para que as escolas possam estar desenvolvendo flag na escola. Então, é um programa bem legal, onde a gente tem todo um passo a passo de
regras, de como ensinar, fundamentos e tudo mais. E aí tem o torneio da NFL Flag aqui no Brasil, e o vencedor desse torneio, das escolas, vai para os Estados Unidos na semana do Pro Bowl para representar o Brasil lá. Né? Então a gente já foi no ano passado, e esse ano vai acontecer, só que esse ano está dobrando o número de escolas. Hoje em dia são 100 escolas participando desse programa. É algo muito incrível. E foi o que você disse, cara. A NFL, ela sabe que as Olimpíadas é uma forma de chamar a atenção do mundo. Os Estados Unidos estão levando o flag para as Olimpíadas de Los Angeles com o intuito de manter ele ao longo das próximas Olimpíadas. E a NFL sabe também que, se ela globalizar, né, o flag é a porta de entrada para a própria NFL. Então é uma forma dela rentabilizar no futuro. Quando ela pega uma criança de 12 anos, que é o projeto do NFL Flag nas escolas, e coloca para jogar flag, quando essa criança fizer 15, ou até antes, ela já vai estar interessada em assistir a NFL, já vai ter o time que torce, já vai estar querendo viajar para ver, já vai estar querendo receber o time na própria cidade, que é o caso do Brasil esse ano, que a gente vai receber Eagles e Packers. Então, assim, de negócio, de grana, a NFL entende. Cria consumidor, né? Não tem, você vai lá dar uma provinha, o cara testa, gosta, é inevitável. Vai torcer, se não tiver um time, vai pelo menos consumir de alguma forma. Eu preciso pegar umas dicas contigo sobre o flag, porque essa bolinha aqui que eu peguei lá em Las Vegas, de ficar apertando isso aqui, o meu filho levou para a escola outro dia e quis começar a brincar, só que ele foi pro contato. Eu falei assim, não, pelo amor de Deus, vai machucar as pessoas na escola. Vocês precisam aprender a jogar flag primeiro. Então joga flag, que é mais leve. Meu filho tem 9 anos agora e já tava querendo matar os coleguinhas dentro da escola. Não, calma, depois alguém aparece com o braço quebrado, quem é responsabilizado sou eu. Patrick, vamos falar agora um pouquinho de voltar para o profissional, para o futebol americano. Em primeiro lugar também falar da seleção sub-20, né? Antes de ir para lá, eu comprei a camisa branca, tô na expectativa aqui, tô na torcida por vocês. Eu quero que o Brasil seja muito bem representado, que a gente acompanhe, estarei na torcida por vocês, tudo que vocês forem jogar, vocês podem falar, e mandem até pro Toque Passa, tem notícia, tem jogador, tem alguma coisa, faz espaço, eu quero dar mais espaço também pro futebol americano aqui do Brasil, no Toque Passa, tá? A gente embarca agora, né, pro Canadá, no dia 19 de junho, é a primeira vez que o Brasil vai participar da Copa do Mundo Sub-20, que é o evento da IFAF. IFAF é a Federação de Futebol Americano Internacional. É o evento mais famoso da IFAF. Mais famoso ainda que as seleções principais. Por quê? Porque eles consideram que as seleções sub-20 são um evento mais nivelado entre todos os países. É só a gente imaginar que se os Estados Unidos fosse participar com o time 1 no nível sem idade, eu não entraria em campo, eu não teria coragem. Aquela época que saiu o flag, né? O flag vai estar na Olimpíada e os jogadores da NFL falando não querem jogar, aí o pessoal lá, Tyreek Hill correndo uma rota contra um pizzaiolo lá da Itália, né? Cara, eu esbarrei com o Tyreek Hill, e aí eu lembro que o Danilo virou pra ele e falou assim, eu quase matei o Danilo. Falou, não, o Patrick joga na seleção de flag. Eu falei, não fala isso não. Aí o Tyreek Hill, você vai jogar? Eu falei, não sei. Ele, te vejo lá. Pô, espera que pra assistir tudo bem, Ainda bem que é flag. Se bem que não, né? Porque você viu o molequinho dando baile nele recentemente, né? Cara, é verdade. Então, a gente tá indo representar o Brasil, a gente sabe que as seleções que a gente vai jogar contra, todas, não tem uma sequer que não tenha a cultura do futebol americano instalada. Né? Se a gente for olhar para a Áustria, Canadá, Estados Unidos, Japão, todos trabalham desde o high school até o college, com oportunidade de bolsa, infraestrutura. A gente sabe disso. Mas aí é sobre aquilo, é sobre o legado que vai deixar para os próximos anos, para as próximas seleções. Né? Daqui a 10 anos a gente começou o projeto. Né? Daqui a 10 anos a gente vai estar melhor. Daqui a 20 anos a gente vai estar ainda melhor. Né? Então, não adianta a gente... Hoje em dia, a gente quer o resultado imediato. Né? A gente quer começar a jogar peteca e ser campeão mundial. Não é assim. Então, a gente entende que é um processo. A gente se preparou, tentou dar o nosso melhor de forma
semi-profissional, porque a gente sabe que a gente ainda não tem capacidade, né, para isso, mas a gente vai dar o nosso melhor lá e a gente tem certeza que isso vai servir de legado para as próximas gerações. E pode ficar tranquilo que eu vou ficar te enchendo o saco para saber tudo que tem informação aqui. Se quiser mandar um vídeo pra gente também aqui, eu vou colocar no site, eu quero dar informação. Então fica ligado no Só Que Passa, porque eu vou incomodar o Patrick direto lá para ter notícias da Seleção Sub-20. Estarei torcendo por vocês. Indo para NFL. Em primeiro lugar, uma pergunta sua, paz pessoal, né? Eu quero falar de recebedora contigo. Eu vi você falando com o Edelman, e eu queria saber assim, qual o melhor recebedor que você já viu na sua vida? Assistiu, né? Porque para mim, não, eu vou esperar você dar a resposta para não influenciar. Que você viu jogar. Não tô indo pro passado, não vou pegar o Rice, que eu acho que não sei se você não assistiu. Eu não assisti o Jerry Rice jogar. Cara, acho que essa é a pergunta de $1 milhão. É muito difícil responder isso, porque eu sou wide receiver já há 12 anos e sempre procuro caras para me inspirar, né? E o legal da NFL é que você vê gerações passando e grandes recebedores ao longo dos anos. Mas tem uma qualidade que eu acho que ela chama mais atenção, que é a consistência. Porque na NFL é muito difícil você ser consistente por muitos anos, né? Você conseguir produzir. Você vê grandes anos como Cooper Kupp. Cooper Kupp teve um ano absurdo no ano que eles ganharam o Super Bowl. Mas os outros anos foram mais ou menos. Michael Thomas, outro recebedor que bateu o recorde, chamou a atenção de todo mundo e depois deu uma caída. AJ Green, tem diversos recebedores, né? Cara, mas eu acho que 3 caras que eu não posso deixar de citar, que são caras que mudaram o jogo, na minha opinião. O primeiro deles, Calvin Johnson, foi um cara que eu vi no Prime, assim, eu lembro de situação onde colocavam 2 defensores grudados nele, assim, e isso você não vê hoje em dia. Ele adiantava, né? O tamanho dele, ele era um biotipo estranho, né? Porque ele era grande, ele era rápido ainda, assim, brigava com todo mundo e pegava a bola. É incrível, assim, o que ele fez, mas, de novo, bem dotado fisicamente, mas não interessa, né? Cara, o outro cara que dentro de campo, vamos falar ali das 4 linhas, foi um cara que, com o que ele tinha, fez muito. Antônio Brown, foi um cara que eu me inspirei muito ao longo dos anos pelas rotas que ele corria, com o tamanho que ele corria, né? O pré-perfect ainda é melhor ainda, né? Porque a cabeça estava mais regulada. Depois do perfect, a coisa... Na época de Pittsburgh. Na época de Pittsburgh ele estava bem, foi o prime dele ali. E, obviamente, tiveram vários outros recebedores que eu sempre gostei de assistir, Fitzgerald, o Odell no Prime também era um cara sensacional, espetacular, Julio Jones, é melhor eu parar de falar, porque senão eu vou esquecer alguém. Mas o próprio Edelman, para mim, o que ele fez na NFL, não em questão de números, a gente já até debateu essa coisa do Hall da Fama, que é bem questionável se ele merece ou não, mas, de novo, eu acho que com o que ele tem, e pela história dele, o que ele passou, ele ter tido sucesso na liga é algo que demanda muita inteligência. E principalmente para ele, que a gente chama de slot receiver, que é o recebedor interno, é o cara que precisa ser inteligente, né? Precisa ler a cobertura, precisa entender o que está acontecendo. E por ele ter o background de quarterback, ele fazia isso muito bem. A leitura dele e do Brady eram muito boas, né? A sintonia, parece que eles estavam pensando a mesma coisa ali, sabe? Mesma página, certinho ali, né? Eles viam a formação e falam, cara, se tinha uma opção para cá ou para lá, se tivesse que mudar, ele sabia exatamente o que o Brady estava pensando. Então, isso me chama muita atenção e eu me inspirei muito nisso, né? E tentar entender um pouco mais do futebol americano no todo. Não só o que a posição tinha que fazer, não só a rota que você tem que correr, mas entender por que eu estou correndo essa rota. Qual a melhor forma de eu correr essa rota contra a defesa que eu estou vendo? Né? Então, isso, para mim, me chamou muita atenção nele, no jogo dele. Eu gostava muito de assistir ele, porque, além de tudo isso, o cara ainda era super físico dentro de campo. Né? E é um cara que era quarterback, você olhava para ele, ele estava saindo na porrada com os caras dentro de campo, que não é normal um quarterback fazer.
Pra mim, assim, o meu favorito de todos os tempos que eu vi jogar foi o Randy Moss. Eu achava o Randy Moss, assim, uma coisa espetacular, né? A classe que ele fazia, aquela recepção complicada, parecia fácil para ele. Tem uma que ele faz em cima do Darrell Reeves, que ele vai com uma mão e busca, só que assim a bola, uma perfeição. Para mim, o Moss era fantástico. E o Edelman é legal, até porque era uma época que eu gostava, torcedor dos Patriots, né? Mas eu vinha do Wes Welker, e o Wes Welker era um cara muito bom. Eu gostava demais. Eu até brincava que o Welker andou para o Edelman voar, né? O Welker estabeleceu muito aquela ligação com o Brady. Quando ele sai, lembro que eu estava tendo uma conversa na época, ainda que ele era free agent, pensou, não, tem que segurar o Welker, que se não segurar o Welker, eu falo assim, olha, não sei, esse Edelman que já entrou aqui, já tinha feito alguns jogos special teamer, ele pode entrar. Não, que isso, não tem como, porque esse cara aqui, o Welker, se perder, vai se atrapalhar, e no fim o Edelman entrou e, nossa, a sintonia com o Brady era mais do que espetacular. De quarterback, você é o cara que o Eli é o melhor dos Mannings, é isso, né? Cara, não, eu não tenho como falar uma loucura dessa. Mas, pô, você encontrou lá, o Eli te tratou muito bem lá no Arizona. Cara, não, foi diferente, foi muito legal ter encontrado o Eli, mas, de novo, a gente volta para aquela questão da inconsistência, né? O Eli era um cara que, nos anos que ele ganhou o Super Bowl, se ele tivesse jogado só aqueles 2 anos na vida dele inteira, talvez você colocasse ele como o melhor QB de todos os tempos, porque o que ele fez naqueles 2 anos foi algo surreal. Só que se você pegar os outros anos, você vê uma quantidade de coisa louca na carreira dele, né? Situações doidas. Então, o Peyton Manning foi um cara muito mais consistente, né? Apesar de um dos Super Bowls dele ele ter sido meio que carregado pela defesa, né? O outro Super Bowl dele ter tomado um amasso do Seahawks, que também tinha uma defesa muito forte. Mas é um cara que foi muito mais consistente ao longo da carreira e, tecnicamente falando, me mostrava ser mais inteligente dentro de campo, né? Sim. Pergunta fácil, Manning ou Brady? Brady. Eu lembro que tinha muita essa discussão na época, eu falava assim, não adianta nada falar que os outros são melhores, você chega na hora o cara vence, né? Então não adianta só você ser tecnicamente melhor, se na hora do jogo em si, quem vai lá e faz é ele, né? O outro pode saber até eu talvez saiba fazer, só não sei executar. A verdade é que, tecnicamente falando, a gente vê outros QBs até melhores que o Brady. Eu considero o Aaron Rodgers melhor que o Brady, falando de técnica, força de braço, né, movimentação. Pô, o Rodgers é melhor que ele. Mas é o que você disse, para ser quarterback, e por isso talvez seja a posição mais difícil de todos os esportes, não é só você ter a sua técnica, você tem que entender a técnica de todos os jogadores do seu ataque, entender a técnica de todos os jogadores da sua defesa. Além de tudo isso, você tem que ter uma mentalidade muito forte, porque todas as bolas passam pela sua mão, né? Então é o que eu costumo falar, assim, a gente fala, mas o wide receiver é melhor que o outro wide receiver. Mas aí, porra, esse wide receiver jogou com sei lá, um QB horrível e o outro wide receiver jogou com o Tom Brady. Então, tipo assim, não dá para você comparar, porque o wide receiver, ele depende do quarterback. O quarterback não. O quarterback, ele tem a bola na mão dele para fazer acontecer. E o Brady, não tem o que dizer do cara, né? Pode ser que o Mahomes passe ele, e eu até torço por isso, porque eu acho que o Mahomes, tecnicamente falando, é melhor que o Brady. Então, se o Mahomes conseguir seguir essa linha e ultrapassar o Brady, eu acho que não vai ter muita discussão. Mas na técnica, não sei o quê. Não tem. Ele é outro cara que, eu costumo falar, mudou o jogo, né? Quando a gente olha para o basquete, a gente vê o Curry, o cara mudou o jogo. O Mahomes é o cara que mudou o jogo da NFL. Se vai conseguir ganhar tantos títulos quanto o Brady, só o tempo vai dizer. Difícil. Muito. Mas... não estão pedindo qualquer coisa assim, né? E talvez, bom, se ele chegar e ganhar 4, 5 títulos, acho que a discussão já vai valer, por mais que o Brady tenha ganhado 7, a gente vai entrar em outras questões. Eu acho o Mahomes fora de série também. Patrick, já passamos aqui mais de meia hora nesse papo, eu tinha combinado contigo uma meia hora, mas, cara, obrigado demais. É a primeira conversa que a gente vai ter. Primeira do papo de off-season, né? A gente já conversou aí de outras 2 oportunidades, mais oportunidades. Então, portas abertas sempre que se quiser aqui no Toque Passa, porque você é da casa já.
Obrigado, Rafa. É um prazer sempre estar aqui, cara. É tanta coisa que a gente pode falar sobre que a gente acaba perdendo a noção do tempo aí e vai indo. Mas essa temporada de off-season é boa porque a gente está ansioso, né, para ver as coisas acontecendo. E cada semana é uma coisa diferente, né? Agora, porra, o Justin Jefferson foi pago. O McCaffrey foi pago. E agora, o que vai acontecer? E aí começa E o Casey, e o T. Higgins, e o CD Lamb, quanto que vale? A discussão se fica legal. deixasse a gente trocava ideia aqui, a gente ia arrumar assunto para falar, né, sobre o que está acontecendo. Mas a verdade é que a gente é apaixonado por NFL, apaixonado por futebol americano e não vê a hora dela voltar, né? Pois é, não vejo a hora e não vejo a hora também de conseguir colocar a mão em um ingresso aí pra assistir o jogo, porque isso aqui eu faço questão, cara. Já assisti jogo em Londres, já assisti jogo na Alemanha, assisti jogo nos Estados Unidos, eu preciso ver o jogo no Brasil de qualquer jeito, então, bom, espero... Cara, é engraçado que, tipo assim, as pessoas viram pra mim e falam assim, mas pô, você tava nos últimos 2 Super Bowls, ver o jogo no Brasil vai ser mole. Não vai, mano, no Brasil é mais difícil do que ir pro Super Bowl, por incrível que pareça. Com certeza, eu tive 5 Super Bowls nos últimos 3 e agora não sei se vai dar para ir para o jogo do Brasil. Quantidade não é de fácil. gente querendo Nossa. ingresso, querendo credencial, é uma coisa que, cara, não tem como, assim. Vai ser difícil, mas espero te encontrar lá. Espero pra gente bater um Vai dar papo lá. jeito. Vamos dar um jeito, sim. Patrick, muito obrigado mesmo e até a próxima. Tamo junto, Rafa. Abração, galera. Valeu, pessoal. Já deixa aquela curtida, se inscreve no canal, compartilha o que passa e aquele abraço.